Oi, tudo bem? Hoje a gente vai finalizar o nosso projeto. E hoje, como a gente vai fazer a parte visual, né, o front-end, a gente vai tratar do front-end do nosso projeto, a gente vai trabalhar com uma nova tecnologia que a gente não viu até então, que a gente não estudou até agora. No caso, eu tinha falado que a gente ia fazer isso talvez com Bootstrap, só que eu andei estudando, pesquisando um pouco e resolvi fazer com o Materialize. Me agrada mais pelo aspecto visual que ele propõe, que ele eu gosto mais, é uma questão pessoal, eu gosto mais do Materialize porque ele utiliza os temas, as cores do Material Design do Google, tá? Então eu acho mais bonito do que o resultado feito com o Bootstrap. Bootstrap funciona de maneira muito semelhante, né? É uma coleção de arquivos CSS, né? De folhas de estilo, assim como o Sequelize. Só que o Sequelize utiliza o Material Design desenvolvido pelo Google e que, para mim, tem uma aparência melhor. Por isso, eu escolhi utilizar Materialize. No site do Materialize, que é o materializecss.com, a gente encontra toda a documentação, tá? Desde a instalação até como utilizar as classes que ele nos fornece. De cara aqui no site, a gente vai ter aqui o botão Get Started e a gente vai ver aqui como fazer o download, né? As opções de uso. A gente vai fazer dessa forma aqui. A gente faz o download dos arquivos e a gente vai pegar esse conteúdo aqui e descompactar na pasta do nosso projeto, tá? Vou colocar aqui. Por enquanto eu vou salvar aqui. Existem, claro, outras formas. A gente pode instalar por npm direto lá no Visual Code, tá? Ou a gente pode utilizar também o SAS. Só que o SAS a gente não vai estudar nesse curso porque a gente está finalizando, não dá tempo. No site do Materialize a gente pode encontrar todas as informações que a gente precisa para conseguir desenvolver, tá? Aqui a gente tem no CSS, a gente tem a paleta de cores aqui, paleta de cores, tá? Com todos os nomes das cores, então basta a gente vir aqui consultar e utilizar a cor lá nos seletores, né, dentro de uma classe. Então cada cor dessa aqui é uma classe e ela pode ser aplicada a qualquer elemento. A gente tem diversas outras informações aqui, como o grid, ele tem uma apresentação visual de como vai funcionar, né, o trecho de código que a gente vai utilizar para isso, né, no caso aqui o grid, né, que utiliza aqui de colunas para fazer a responsividade, tá? Entre outros. Tem várias opções aqui utilizando o Materialize. Por exemplo, como a nossa aplicação tem tabela, então aqui em Tables a gente tem aqui exemplos de como fazer uma tabela simples, né? Que esse aqui é padrão, basta configurar ele e as tabelas já vão vir assim. Ou a gente pode fazer tabelas assim, ó, com linhas, né? Stripped. Basta a gente acrescentar class stripped na tag da tabela, né? Na tag table. E a gente, além de acrescentar aqui as tags da forma como ele apresenta, como ele mostra o exemplo, tem também a parte do JavaScript. E assim a gente vai montando a nossa aplicação. Sempre antes de gravar a aula, eu faço testes em uma cópia da nossa aplicação, do nosso projeto, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como vai ficar o nosso projeto depois dessa videoaula. Então, tem aqui o exemplo que eu utilizo para estudar. Eu vou inicializar ele aqui. Node.mo main. Agora vamos abrir ele aqui, tá? Host 8080. Tá. Então, é a mesma aplicação que a gente fez na aula anterior, só que já utilizando o Materialize, tá? Para fazer o tratamento visual. A gente pode perceber que está bastante diferente, né? Tá bem mais bonita, não é? Então, aqui a gente tem o formulário de novo objeto. Clicando aqui, vem para o formulário. É apenas visual, né? Tem outras formas de fazer até ficar mais bonito, só que por uma questão de tempo
porque a nossa disciplina tem que encerrar nessa última aula de hoje. Então, não deu tempo de fazer muito mais caprichado, né? Na home, ó. Eu coloco aqui para um smartphone, por exemplo. Ele vai colocar os botões assim, empilhados. Se um tablet, ele coloca dessa maneira. E se um computador, dessa outra forma, tá? Então, a gente vai ver como fazer isso utilizando o Materialize. Aqui é a lista de objetos, tá? Tem aqui os botões já personalizados para essa tabela. A tabela tá aqui bem bonita, né? Como vocês podem ver. Os objetos emprestados também é uma lista, né? Ó, da mesma forma. O formulário de nova pessoa, tá? E também aqui a lista de pessoas. Ok? Então aqui a gente pode editar, excluir. Caberia até um botão aqui de criar uma nova pessoa aqui dentro dessas telas, né? Mas não vamos fazer. E para emprestar objetos é a mesma função, tá? A gente vem aqui em listar objetos, clica no objeto que é possível emprestar, né? Que é o botão devolver, que é o botão emprestar. Então, por exemplo, eu vou emprestar Paralamas do Sucesso. Aqui está implementado já a função de busca, tá? Vou colocar aqui uma pessoa. Vou buscar aqui Luísa. Ele localizou a Luísa. Né? Poderia ser uma tabela bem maior, né? Vou marcar aqui o rádio button, marcar uma data para devolução e clicar em emprestar. Se a gente consultar de novo a lista de objetos, consta aqui como emprestar. Se eu quiser saber com quem está esse objeto, tem aqui a lista objetos emprestados. E aqui em objetos emprestados a gente tem a opção de devolução, né? Receber aqui, de fechar o empréstimo. Vou clicar aqui nesse, por exemplo, Engenheiros do Havaí, listar objetos, e ele já aparece aqui disponível, né? Tanto para edição, para exclusão ou um novo empréstimo. Para começar, a gente vai utilizar uma funcionalidade do EJS, que são os partials ou parciais, né? São parcelas. Então, tudo que vai se repetir nas nossas telas, a gente vai utilizar uma parcial para não ficar colocando manualmente em cada um, correndo o risco de ter partes diferentes, né? Sendo a mesma coisa, o mesmo objeto, tá? Então, para isso, a gente vai utilizar um diretório público, tá? Então, a gente vem aqui app.use express.static, tá? Então, aqui nessa função, a gente vai informar qual diretório vai ser um diretório de conteúdos estáticos, né? E esse diretório ele é público. Como assim? É possível do navegador fazer o download desses conteúdos dos diretórios, tá? Public, tá? Então, aqui a gente vai ter conteúdos estáticos e públicos. Beleza? E para isso a gente vai criar isso dentro da nossa árvore aqui, tá? Então aqui na raiz do nosso projeto a gente vai criar um diretório chamado public, tá? Public. E dentro desse diretório a gente vai ter os diretórios que vão conter os arquivos do Materialize, tá? Salvar aqui o servidor. Vamos fazer o seguinte. Vou lá naquele diretório. Servo. E aqui, ó, o Materialize, a gente vai copiar esse conteúdo aqui, esses dois diretórios, CSS e JavaScript, né, o JS. Copiou. Vamos colocar dentro do diretório public. Pronto. Então, aqui dentro do diretório public, a gente vai ter os arquivos do Materialize, CSS, e
e também o JS, né, do JavaScript, beleza? Aí temos que inserir isso como uma dependência, tá? Ainda tem que inserir o jQuery como dependência para nosso programa funcionar. Dentro do diretório views, a gente vai criar então mais um diretório, né? Chamar ele aqui de partial, que é parcial em inglês, né? Parciais em inglês. Dentro de partials, a gente vai criar duas EJS aqui, dois arquivos EJS. A gente vai chamar aqui de header ou cabeça, head, pode ser assim, head EJS, e novo arquivo chamar aqui de foot, né? O pé ou footer, né? Rodapé, EJS. Vou chamar de foot mesmo, cabeça e pé, beleza? Dentro do head aqui, a gente vai colocar todo o conteúdo que a gente vai ter repetido nas nossas telas, tá? Eu vou abrir aqui o index para a gente ver uma coisa, tá? Então, isso aqui vai ser o nosso head, isso aqui vai ser o nosso foot, tá? Que é a nossa cabeça, aqui o nosso pé. Como é que a gente vai fazer isso, né? Utilizando partials. Então, aqui, ó, eu vou substituir isso tudo aqui, que a gente já copiou lá para a rede, né? Eu vou salvar aqui o head. E aqui o foot, a gente vai colocar, por enquanto, isso aqui, ó. Tá? Vou recortar, eu vou colar aqui no foot. Salvar. Isso aqui eu vou recortar e vou colar aqui no head. Já tá aqui. Pronto. Salvou o head, salvou o foot, salvou o index. Então o index só vai ter o conteúdo, né? O que é diferente em cada página. Head e foot vão ser idênticos em todas, né? Então mantém esses dois aqui. E aqui no nosso index a gente vai colocar uma tag EJS para carregar esse pedaço, né? Essa parcial, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, tag EJS. Aí a gente chama aqui include. Se dentro dela a gente coloca o caminho para chegar na parte que a gente quer colocar aqui. No caso aqui, entre aspas, ponto, o diretório partials barra o nome do nosso arquivo, read.ejs, tá? Então, ele vai fazer o seguinte, na hora que a gente tiver que executar o servidor, ele vai gerar, né, que for solicitado para o servidor, o index, né, ele vai juntar a cabeça, o corpo, né, o conteúdo aqui do index, mais o pé, vai ser o conteúdo aqui desse outro arquivo, tá? E a gente repete isso aqui embaixo, tá? Ó. Então, lá embaixo a gente vai ter o nosso pé, né? Vou chamar aqui, ó, foot. Beleza? Vamos salvar. Só para a gente ver como vai funcionar, né? Eu vou salvar aqui, vou acrescentar aqui no body um parágrafo, tá? Ó. E head, tá? E aqui no foot eu vou fazer a mesma coisa, ó. Ainda aqui no body. Este texto está no foot. Ok, salvou. Vamos executar o nosso servidor aqui no index para a gente ver como é que ele vai mostrar isso para a gente. Abrir aqui o terminal. Main. Olha aí. Aí ele vai juntar essas partes, tá? Ó, este texto está no head, este texto está no foot. Beleza? Então, isso são partials. Vamos colocar isso aqui em um dessas listas aqui, ó, nova pessoa, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui o index, eu vou copiar isso aqui. E vou colocar aqui, ó, do body para cima, é isso aqui. E do body para baixo é o foot. Beleza? Salvou. Vamos ver lá no nosso servidor, né? Nova pessoa, ó. Isso está no head, isso está no foot.
Então, dessa forma, a gente vai criar aqui um cabeçalho e um rodapé, e a gente vai mudar aqui de uma página para outra apenas o conteúdo, tá? O miolo da página, né? Só o body, tá? Então, isso são os partials, beleza? Vou começar a utilizar o Material Design, tá? O Materialize. Vamos colocar o nome do nosso projeto, tá? Controle. Acervo. E aqui a gente coloca os links dos arquivos CSS, tá? Link, style sheets. E o local é .. Por que eu tô colocando isso tudo? Porque se eu não colocar, se eu colocar só o CSS barra nome do arquivo, materialize, materialize.css. Se eu fizer só isso, ele vai funcionar nas rotas que estão na raiz. Aqui, tá, ó. Vai funcionar bem aqui no controller pessoa. Mas no controller objeto e empréstimo, o EJS ele vai acrescentar aqui o diretório, né? O diretório não, esse prefixo da rota aqui, tá? Que a gente colocou. Então, por isso a gente precisa colocar dois pontos, né? Ponto barra. Por quê? Porque duas vezes. Uma vez vai funcionar, mas se eu tiver dentro de uma tela, por exemplo, lá na lista de pessoas, e clicar em editar, ele vai acrescentar mais uma vez a rota. Então a gente vai ter que tirar essa rota duas vezes, né? Mas vai funcionar para todas as telas, sem nenhum problema. Então a gente vai colocar aqui o Materialize. E também, por enquanto, é aqui, né? No cabeçalho é isso. E a gente já vai ver que vai mudar um pouquinho o texto, né? Ele já vai aplicar alguns padrões do Materialize. Se a gente carregar aqui, ó, já aplicou o CSS que está lá no Materialize. As fontes padrões, tá? Fontes e cores. Agora a gente vai fazer uma coisa parecida no footer, tá? Aqui no footer a gente vai precisar de scripts JavaScript, né, para poder funcionar isso aqui, ó. Esses dois aqui. Então, no caso, o primeiro. Então a gente vai colocar aqui o script, uma tag script. Essa tag vai ter aqui uma source, né, CRC. E a gente aponta para o nosso diretório lá, que tem o jQuery, né? O jQuery não, que tem o Materialize. Então a gente faz a mesma coisa aqui, ó, barra, para garantir que ele vai acessar essa pasta, tá? Então, JS. Por que a gente não precisa acrescentar aqui a pasta public, tá? Porque quem utiliza a pasta public é o EJS, então ele vai apontar sempre aqui a partir dela, né? Dela é como se fosse a raiz. Então, esse ponto aqui é a pasta public. JS, materialize.js. Então, as animações que a gente utilizar, tudo que tiver o uso de JavaScript, né, do próprio Materialize, vai vir a partir disso aqui. Só que ele tem uma dependência, né? Ele é escrito a partir do jQuery. Então a gente tem também que colocar o jQuery aqui. Download. E a gente vai fazer aqui o download do jQuery. Tá? Aqui, né? No caso, a gente vai lá no finalzinho, tem aqui o jQuery CDN. A gente pode baixar aqui as versões, tá? No caso, a gente baixa essa versão 3 aqui. O Minified. A gente vai copiar aqui esse CDN, copiou. E a gente pode simplesmente colar no nosso código aqui, no footer.
colar aqui no foot, tá? Ó. Uma CDN é o seguinte. CDN é um código que está na internet. É um arquivo que está na internet. Beleza? Então, ao invés de o navegador fazer o download disso aqui, né? Desse código, do mesmo local que ele vai fazer da sua aplicação, ele vai buscar na internet esse componente aqui e juntar na sua aplicação. Então, a gente pode fazer as duas coisas. Ou utilizar aqui uma CDN ou simplesmente fazer o download desse arquivo aqui. Eu prefiro fazer o download. Cliquei aqui com o Ctrl e ele abriu o arquivo aqui. A gente pode simplesmente salvar isso aqui, né? Então, Ctrl S. E a gente já sabe onde colocar, né? Ó, public JS jQuery aqui. Salva. E aqui o nosso código a gente pode mudar aqui, ó, para mesmo local aqui do nosso outro jQuery aqui, ó, barra js barra, aí o nome do arquivo, beleza? Esse arquivinho aqui. Então pronto, a dependência aqui do jQuery está instalada e o Materialize também. Então salvou, está funcionando, né? Teoricamente está tudo ok. Não vai aparecer nada aqui porque a gente não está utilizando ainda nada de JavaScript, tá? Beleza? Agora a gente vai criar aqui um navbar, tá? Uma barrinha de navegação. Então aqui a gente vai criar uma tag header. E dentro da tag header a gente vai colocar uma tag nav, que é o navbar. Aí a gente vai usar uma div, e agora sim a gente vai começar a utilizar aqui as classes do Materialize. Então, class, aqui a gente vai chamar de nav wrapper. Componentes, badges e navbar. O navbar, a gente vai ter essa classe aqui, ó, navwrapper, tá? Então é isso, a gente vai simplesmente utilizar o manual do Materialize para aproveitar as classes que ele já tem definido. Então, se a gente quer esse navbar aqui, ó, a gente vai colocar uma div com essa classe, beleza? Ou se quiser essa outra navbar aqui, ó, ao contrário, né? A gente usa a outra classe. No caso aqui é na brand logo right, né? Ó, se você quiser esse texto aqui na direita ou ele na esquerda, né? Ó, branding logo padrão esquerda, né? Então se eu colocar mais uma classe aqui right, ele vai alinhar para o outro lado. E é o que a gente vai fazer. A gente vai colocar desse lado aqui, diferente do que eu mostrei lá, tá? Então vai ser navwrap, que a gente já fez aqui. Aqui agora a gente vai colocar um link sem conteúdo, né? Que não vai levar para lugar nenhum, só para a gente ter o texto ali. Um link. E esse link vai ser uma classe aqui, ó. Tem uma classe, class brand logo. E vou alinhar à direita, né? Tá, e aqui a gente vai colocar o nome do nosso programa aqui, que vai ser controle acervo. Poderíamos colocar uma imagem também, então uma logomarca, alguma coisa do tipo. Então vamos ver como é que já está ficando aqui. Controle acervo. Já temos uma barrinha aqui. Controle acervo. E agora a gente vai colocar um outro link aqui. Ou poderia ser uma barrinha de navegação, tá? Como a gente tem aqui no próprio Materialize aqui, ó. Poderia ser isso aqui. Vamos colocar. Então vai ser isso aqui, ó, uma lista. E a gente muda os links aqui. Vou fazer isso agora. Copiou. Colou. Salva aqui. Vamos ver o que acontece, né, ó. Pronto, já temos um navbar bem bonitinho. Agora a gente muda esses links aqui. O primeiro aqui a gente coloca home. Tá?
O home vai ser a nossa página inicial, beleza? A nossa rota. Aqui a gente coloca objetos. Aí vai ser o nosso objeto, não tenho certeza. Vamos ver aqui nos links do index. A gente coloca essa rota aqui, objeto retrieve, tá? Aqui, ó, objeto retrieve. Uma barra ali, né? Objeto retrieve. E aqui a gente coloca pessoas. Pessoas. E vai ser pessoas retrieve, né? Aqui, ó, pessoa retrieve. Vai ser o nosso link daqui. Tá? Vamos salvar. Vamos ver como é que fica. Home é a home. Objetos é a lista de objetos. Pessoas, a lista de pessoas. Perfeito. Então, vamos alterar essa cor, né? Ó, aqui no Materialize, site, vou abrir uma outra guia. O CSS aqui. CSS Color. Aqui a gente pode escolher a cor que mais nos agradar, tá? Lá no exemplo que eu mostrei para vocês, eu tinha colocado cinza, né? Tons de cinza. Aqui a gente pode usar, vamos usar um tom diferente. Vou usar essa cor aqui também. Vamos usar aqui Teal Darken, tá? Então basta a gente colocar isso aqui, adicionar isso aqui na nossa classe, tá? Aqui, ó, na classe, né, na div que a gente quer colocar essa cor, tá? No objeto. Então é uma classe que está lá dentro do CSS, aqui, ó, desse arquivinho aqui, ó, Materialize, tem uma classe com essa configuração aqui, com esse nome. Então a gente vai aplicar isso aqui nessa div. Salvou. Vamos atualizar. Mudou a cor, né? Beleza. Essa barra aqui vai ficar em todas as nossas telas, né? Então lá no Nova Pessoa já tem, já mudou até o formulário. Aqui nos demais a gente ainda não aplicou, tá? Então é só sair adicionando os partials em todas as páginas que a gente já vai ter isso tudo aqui, tá? Então eu vou fazer logo isso. Essa parte, como eu já fiz na primeira e no formulário, basta fazer exatamente a mesma coisa em todas as telas, né? Em todas as views aqui. A gente acrescenta, substitui aqui, ó, a parte inicial, né? Do body para cima por essas linhas aqui. Vou fazer isso em todas, fora do vídeo. Colei em todos, né? Um detalhe aqui é que nas tabelas que tem, nas duas views que tem tabelas, a gente tinha um script, né? E o script ficava depois do body, tinha uma tag body de fechamento aqui. Eu simplesmente removi a tag body de fechamento e acrescentei aqui o foot, né? O nosso rodapé. Não tem problema. O script vai ficar dentro do body, né? Porque no foot, né? Ó, a gente vai ter o script logo aqui em cima, tá? O script dessas objeto tables. A gente vai testar se vai funcionar. Teoricamente sim, tá? Então vamos lá. Vamos para o nosso projeto já rodando. Então todas as telas que eu clicar aqui já é para ter o cabeçalhozinho aqui, essa barrinha, né? Nova pessoa, já tem. Lista pessoas, já tem. Novo objeto, também tá ok. Listar objetos. Listar objetos. Vamos verificar lá o listar objetos, o que que aconteceu. Objetos table, eu botei o rodapé e não botei o cabeçalho, né? Então vamos só colocar o cabeçalho aqui. Objetos table, salvo. Listar objetos, ok. E listar objetos emprestados, emprestados, ó, apaga aqui do body, cola o partials aqui do head, e lá depois do body, apaga isso aqui e cola
ou partials do rodapé. Pronto, vamos verificar se lista objetos emprestados. Ok, já está tudo funcionando, né? Tudo já tem o cabeçalho e o rodapé. Basta agora a gente criar esse conteúdo. Vamos lá no site do Materialize, mais uma vez, a gente vai procurar por um footer, tá? Vamos ver aqui componentes, tal, e footer. Olha que legal. A gente já tem um footer aqui para a gente utilizar, né? Beleza. A gente pode simplesmente mudar esse conteúdo aqui, tá? Como a gente já fez no outro projeto lá que eu mostrei. É exatamente esse footer aqui, porém eu alterei aqui o conteúdo. Aqui no foot, a gente vai acrescentar aqui dentro do body, né? Depois dos scripts aqui, poderia ser antes, não tem problema. Vou colocar aqui antes, tá? Antes dos scripts. Então, vou colocar aqui uma tag footer. Dentro da tag footer, a gente já vai colocar uma classe aqui, ó, class. A class vai ser page footer, tá? Por que esse nome? Porque porque esse nome? Porque é o que a gente já tem aqui, ó, page footer, tá? Então, se a gente quiser que isso aqui fique no fundo do final da tela, né, o page footer, nesse modelinho aqui, a gente usa essa classe aqui, que está lá dentro dos arquivos do Materialize. Para fazer isso usando o Bootstrap, é muito semelhante. Muda o quê? Os nomes das classes, né? Porque o Bootstrap é uma coleção de arquivos CSS e JavaScript, e essa coleção tem os nomes que eles mesmos criaram, né? O pessoal que desenvolveu o Bootstrap escolheu nomes para dar para essas classes. Do mesmo jeito, o pessoal do Materialize escolheu nomes para dar a essas classes. E no caso, o rodapé dessa aparência aqui é class footer, tá? Então vamos colocar lá class footer, page footer, né? Class page footer, isso, esse aqui. E vou salvar aqui, a gente vai ver se já acontece alguma coisa, tá? Ó, dá uma atualizada, já tem aqui o footerzinho, né? Vamos colocar ele nessa mesma cor, tá? Então vou lá para o head e a gente vai copiar essa mesma classe aqui, ó, que é a cor Teal Darken. Então, vamos lá para o footer, o foot, e acrescentar essa classe aqui, ó, Teal Darken 1. E vamos ver o que acontece. Pronto, já está na mesma cor. Agora a gente vai adicionar elementos dentro desse nosso footer, tá? Então, o primeiro elemento aqui dentro do footer vai ser uma div. E essa div vai ter também uma class aqui. Class container. Class container. E dentro dessa div a gente vai colocar outra div. E essa outra div a gente vai chamar ela aqui, ela vai ter uma classe que é row, né? Essa classe aqui, vamos voltar lá para o Materialize. A gente tem essa classe row. Essa classe row é para quando a gente quer criar uma parte da nossa aplicação, da nossa view, que seja responsiva, tá? Então, para isso, a gente utiliza lá o grid view, né? Que é o que está definido aqui. Então, a gente apenas aproveita as classes que já tem essa estrutura preparada para a gente, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a div class row, a gente está marcando que a gente vai iniciar uma parte que é responsiva, tá? E essas outras divs aqui, a gente vai colocar dentro delas elementos que a gente quer que ocupem uma determinada porção da tela. Por exemplo, aqui, todas as tags marcadas aqui como col S1, né, elas vão ser uma coluna com uma parte de largura, né? No caso aqui a gente tem 12, tá? O row são 12 colunas. E o S1 é uma coluna, tá? Aí a gente vai ter tags aqui, ou classes S de small, pequeno, M de medium e L de large, tá? Então a gente vai ter três tamanhos aqui.
como a gente pode ver aqui, ó. Aqui, essa primeira divisão, né? Essa aqui tem 12 colunas. Então, ó, S12. E essas outras de baixo aqui, ó, 6 colunas, né? S6. Então, em uma tela pequena, ele vai ser apresentado desse jeito. Se eu colocar M e L, né? Medium e Large, então ele vai possivelmente funcionar com outros tamanhos para outros tamanhos de tela, tá? A gente vai testar isso agora. E a gente quer uma classe que ocupe esse rodapé inteiro. Então vamos colocar outro aqui, ó. Div class e essa class vai ser call, né, uma coluna que vai ocupar em telas largas ou não, né? Telas largas ela vai ocupar a tela inteira, a largura inteira, e nas telas pequenas também vai ser de 12. Então essa div aqui a gente está dizendo que ela vai ter uma largura sempre de 12, né? Ou seja, ela vai ter sempre a largura máxima. O conteúdo que a gente vai colocar nela vai ser as tecnologias que a gente utilizou nesse projeto, tá? Eu vou colocar assim, vou colocar um H6, que é um cabeçalho de tamanho 6, e esse cabeçalho a gente vai colocar uma classe nele, tá? Class, e essa class vai ser texto branco, né? White text, tá? E a gente escreve aqui, desenvolvido com... Vamos ver como é que tá ficando. Desenvolvido com... Por que que ela tá deslocada aqui, né? Vamos entender isso. A gente tem essa classe container que ela acrescenta esse recuo aqui, tá bom? Ah, mas se eu quiser acrescentar um recuo dentro dela, você pode criar um arquivo style e adicionar alterações, né, nessas classes aqui, beleza? Ou utilizar o offset, tá? Que é uma outra marcação. Por exemplo, aqui eu vou colocar offset 0. Offset 0 não vai alterar em nada, tá? Aí vamos colocar offset 1. É como se fosse uma tabulação. Offset 1. Já deu um passo aqui. Se eu colocar offset 2, é como se fosse uma tabulação ainda maior. Olha aí, tá? E é o que a gente vai manter, né? A gente vai manter, vamos colocar offset 1 mesmo. Tá muito no centro. Offset 1, desenvolvido com. Vamos colocar outra role dentro desse negócio aqui. Dentro do container. Tá aqui. Div. Essa div aqui a gente vai chamar ela de row de novo, né? Class row. E vamos acrescentar mais divs aqui. Div. E cada uma dessas divs aqui vai ter um link, tá? Vou colocar aqui class. Como a gente vai colocar 6 tecnologias, tá? A gente vai colocar aqui um link. E esses links a gente vai colocar aqui o Node JS e vamos colocar um link para a página do Node, tá? href. Vamos colocar o text white também, né? Text white, beleza. All. E2 S6. Então, quando for uma tela grande ou média, ele vai ocupar 2 colunas. Quando for uma tela pequena, ele vai ocupar 6 colunas, ou seja, metade
do espaço dentro dessa div aqui, ó, tá? E a gente faz isso para todos os links. Vai colar várias vezes. São 6. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vamos alterar o tamanho. Olha aqui. Só quero que fique aqui como se fosse uma tabulação. Center, botei errado aqui, center. Deixa eu ver isso aqui. Assim. Beleza, agora a gente muda aqui os nomes, né? Vai ser Express. Express, EJS, Sequelize, o MySQL, e o Materialize. Ver como fica. Beleza. Então, quando a gente alterar o tamanho da tela, responsivo, belezinha, bonitinho, né? A gente vai acrescentar mais uma divzinha aqui com copyright, tá? Ou direitos reservados. Vamos lá. Mudar os links, né? E agora a gente vai fazer mais uma divzinha aqui, ó. E tem uma classe específica para o copyright, tá? Então vai ser class footer right, escrevi certo, right, e vamos colocar aqui outra divzinha, div, e essa aqui vai ser uma container, class container time. Ok, já recebe a cor, né, do que a gente está usando, né? Container. E dentro do container, a gente coloca link CRF, só para o texto padronizado, né? Dá para utilizar o controle de acervo. Mais um link aqui. Agora vai ser o meu e-mail. Faz text. Aqui right para ele se alinhar para a direita. Prontinho, tá feito o nosso rodapé. O que acontece? Olha aí. Funcionando, belezinha, né? Agora a gente vai alterar esse conteúdo aqui da nossa, que não é do footer, né? Nem do head. Isso aqui já vai aparecer em todas as páginas. Vamos testar. Pessoa, lista pessoas, novo objeto, listar objetos. Tá tudo funcionando aqui.
Agora a gente vai acrescentar aqui no nosso index um conteúdo, tá? Vamos fazer o seguinte, isso tudo aqui vai ficar dentro de divs. Então, Ctrl X aqui, uma div da classe container. E dentro dela, nossos links aqui, né? Salvar. Já deu uma alinhada ali. E o seguinte, a gente pode colocar mais uma div. Vou colocar isso aqui dentro de outra div. Separar as coisas. E essa div aqui do meio vai ser um divisor, tá? A gente faz assim. Faz divider. Divider. Ver o que acontece. Ó, divider apareceu ali. E aqui essa outra div vai ser row. E aqui a gente vai ter mais divs, div class, aqui agora vai ser coluna. Então a gente vai colocar aqui não. Isso vem para cá, desculpa aí, aqui embaixo. Depois a gente aqui, cada link vai ser dentro de uma div dessa. Os 3 primeiros em uma div e os outros 3 em outra div. Assim, os outros 2. Depois a gente vem colocando as colunas dessas duas divs aqui. Aqui, como são 3 objetos, então dentro a gente vai dividir 12 dividido por 3 dá 4. L12. Essa div aqui vai ser um row. Row. E essas outras aqui, cada link desse vai ser uma call. Fazendo errado. Tá? É isso aqui. Como são 3, vão ser 3 de 4. É isso. Isso aí. Ver se vai dar certo aqui. 1, 2, 3, beleza. E aqui a mesma coisa, só que em duas partes. E aqui vai ser outra div row. Class row. E cada link vai ser div call. Call, no caso, L6, dividir metade. Um link vai ser uma metade e outro link em outra metade. E aqui fecha essa div. Aqui em cima tá certo, aqui embaixo tá errado. Vamos lá, ver o que foi. Class container. Deixa eu ver bonitinho. Class row. Aqui a gente vai colocar uns parágrafos. Aqui. Só colar daquele outro projeto lá. Aí a gente tem um divisor e a gente tem um div row, que são, na verdade, terão que ser 2.
3 links de cima e os 2 links de baixo. Vou colocar isso numa linha só. Um BR por aqui mesmo. Esses BRs aqui. Link é uma div, beleza. Aí aqui é outra. Tenha. É uma seção aqui. Section. E cada um desses links aqui vai ser uma classe. Class btn, botão. E aqui vão ser botões, só que a gente vai ter que alinhar esses botões aqui. E vou colar aqui 3 parágrafos, nossos textinhos. Salvar. Vamos ver o que acontece. 3 parágrafos, beleza. Aqui temos um divisor, que é essa linha. Que é essa linha aqui, o divider. Beleza, tá dentro dos limites. O container, esse aqui não é para ser container. Para eles estarem dentro desse container aqui. Ah, tá, foi aqui que eu não coloquei. Deixei o div errado aqui. Salvando. Porque a div tá errada. Assim. Na real, isso tudo que pode ficar dentro de um container. Será que dá certo? Class, container. Section. Se der certo, eu posso tirar isso aqui. Funcionou. Então a section é um container. Beleza. Agora vamos alinhar esses botões aqui. Aqui dentro do CSS a gente vai criar um novo arquivo. Ele aqui de personalize invenção, tá, pessoal? Personalize aqui, a gente vai personalizar nossos arquivos. Então a gente vai ter que colocar ele também no head aqui, tá? Vou colocar aqui mais um link desse link. Aí vamos colocar aqui ponto barra css barra personalize.css. Beleza, nosso arquivo que a gente vai utilizar para personalizar aqui os botões, tá? Fugir da classe padrão, beleza? Do Materialize. A gente vai mudar um pouquinho isso. Então a gente vai adicionar aqui nesses botões uma classe. Então essa classe aqui de btn botão menu, que é a nossa página inicial. E vamos colocar a largura dele, width vai ser 100%, tá? Vai ocupar 100% do espaço disponível dentro das divs que eles estiverem, tá? btn menu vai ser a classe
para aqui esses botões. Uma classe adicional, tá? Aqui, ó. Salvamos. Então, cada um desses botões aqui, né? Desses links vão ocupar 100% dessas divs aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Tcharam, beleza. Exatamente o efeito que a gente pretendia, né? Então, a gente tem agora aqui os botões e vamos ver como é que tá o funcionamento aqui deles na... Olha só. Então, eles continuam sempre 3 ali, né? Não importa o tamanho da tela. O que a gente vai fazer? Aqui é o large, são 3. Aqui no medium pode ser 3 também. E no small a gente empilha todos eles, né? Então vai ser 12. Então é o seguinte. Large e small. Small, 12. Coloca isso para todos eles. S12. S12. S12 e S12. Beleza? Aqui. Agora sim. Olha aí. Então, quando for largo, fica assim, 3 e 2. Quando for pequena, ele empilha todos eles. Vou colocar só um espacinho entre eles, né? Embaixo de cada um desses botões. Aí, no caso, vai ser na div. Vamos ver se dá certo no botão. Vou botar aqui no nosso personalize aqui. Botar aqui border. Margem top. Tá aqui. N. Vamos ver se dá certo. Pronto. Agora vamos. Olha aí que legal. Perfeito. Agora vamos só tratar das outras telas, tá? Objetos. Vou colocar isso aqui dentro de ajeitar os botões. Pessoas, a mesma coisa. E depois os formulários, né? O formulário. Basta colocar em divs, tá? Então, nossa index está ok, tá salvo. Vou fechar até. Pessoa table. Pessoas table. Bom, o que a gente vai fazer com isso? A tabela, vamos alterar aqui. Vamos lá para o EJS aqui, para o Materialize. Materialize. Table. Vamos colocar esse aqui, ó. Class Stripped. Tá? Então basta a gente adicionar isso na tag table. Class Stripped. Vamos ver o resultado aqui. Tem uma enfeitada, né? Agora vamos colocar tudo isso aqui, esse table todo, dentro de uma div. Vamos Ctrl X aqui. Div e Ctrl V. Pronto. Essa div aqui a gente vai colocar ela como um container. Class. Container. Já deu uma arrumadinha, né? O que a gente quer fazer aqui? Colocar os botões, tá? Então aqui, ó, basta a gente colocar aqui class ptn, tudo ao contrário, ptn, e aqui embaixo a mesma coisa. Salva, vamos ver como fica. Já virou o botão, já melhorou, né? Editar, vamos colocar um amarelo. Então vamos aqui no Materialize, escolher uma cor. Vou colocar um laranjinha aqui, ó. Esse aqui, Orange Lighten 3. Então, Class Orange Lighten 3. Salvou. Vamos ver como é que vai ficar. Laranjinha. Ok, vamos colocar mais escuro, né? Um pouco demais. Lighten 2. Contrastou melhor aqui com branco. Vou deletar, vamos colocar vermelho.
Vou escolher aqui um vermelho. Red Darken 2. Red Darken 2. Para o botão de excluir. Tá? Vamos ver como é que tá. Olha que vermelhinho. E aí vamos trocar isso aqui por um ícone, tá? Então é o seguinte, a gente pode adicionar esse aqui, ó. Colocar lá no nosso cabeçalho, tá? Para usar, né, a gente tem que pegar e importar esses ícones de algum lugar. A gente pode fazer o download deles e colocar na pasta public, ou a gente pode usar direto da internet. Vamos fazer isso, usar da internet. Então aqui no header, de novo aqui no link, a gente vai acrescentar uma linha. Pronto, fechei aqui ele. E agora a gente vai apenas chamar isso aqui, ó, adicionar isso aqui no texto do nosso botão, tá? E aqui o ícone, né? E class material icons e aqui o nome da imagem que a gente quer colocar. Vamos testar aqui. No lugar do texto vai ser o ícone, tá? No caso add aqui vai ser um mais, talvez. Vamos ver. Carregar, tem um mais. A gente quer editar um lápis, né? Geralmente se usa o lápis. Vamos ver aqui no Ctrl F, Edit. Edit. Create. Aqui, Edit. Vai ser esse ícone aqui. Edit é o nome dele. Então basta adicionar o nome dele aqui no nosso código. Olha só. Add. A gente quer o Edit. Delete vai ser uma lixeira, né? Então, ó, vamos colocar a mesma tagzinha aqui com i, no lugar do nome, né, da palavra deletar. E aqui a gente muda o nome do ícone, tá? Então, provavelmente vai ter aqui delete, lixeirinha, delete, tá? Voltando aqui para o texto, delete, salvou. Vamos atualizar. Olha que legal. E detalhe que ele é responsivo, tá? Ó, determinado tamanho aqui, ele vai colocar de forma diferente. Não ainda, né? Ó, ele está só empilhando os botões. Mas se a gente disser que é uma tabela responsiva, CSS Table, a gente tem a opção aqui de uma tabela responsiva, tá? Ó, highlight, centralizada e aqui responsive table. Então a gente adiciona essa classe no nosso objeto aqui. Aqui na tabela, stripped e responsive table. Salvou. Vamos ver como é que ela vai ficar. Não muda praticamente nada, mas quando a gente vai diminuir, ele coloca as colunas como linhas, né? Ó, bem legal. A tabela objetos é idênticos. Só vamos acrescentar mais um botão. Então eu não vou nem mostrar no vídeo. Não vou fazer isso aqui. A gente vai agora para o formulário. Vamos para o formulário pessoa. E a mesma coisa. Isso tudo aqui a gente vai colocar dentro de uma div container. Div. Opa. Essa div aqui vai ser uma class container. Container. Já vai ter uma reduzida, né? Aí vamos, por exemplo, já tá bonitinha, né? Vamos colocar um espaço em cima dela aqui. Basta a gente colocar um BR, não tem problema não. BR em cima e um BR embaixo. Permanente. O botão a gente vai colocar lá o BTN, né? Botão, coloca aqui, class BTN,
Já tá bonitinho o botão. E a gente pode, por exemplo, colocar em colunas também, né? Por exemplo, CPF telefone. Vamos colocar dividido aqui no meio. Tá? Então, esses dois aqui, CPF telefone. CPF telefone. Vou dar um espaço aqui para eles. E eles dois a gente coloca aqui dentro de uma div. Div. Essa div é uma class row. Tá? E cada linha aqui vai estar em outra div, tá? Então, no caso aqui vai ser div. Então, label e type aqui a gente sobe para essa div. Esse label fica aqui embaixo mesmo. Tá? E a mesma coisa aqui de baixo, ó. Div. Coloca dentro de uma div. Pode até tirar o BR aqui no final. Essas duas divs aqui, elas vão ser colunas, tá? Então, div class call L6. Simples assim. Metade, né? Metade da uma coluna com metade do espaço disponível. Salvou, vamos ver o que é que vai acontecer. Então, olha aí que legal. Nome, CPF, telefone. Então, prontinho. Mesma coisa vai ser o formulário de objetos. Então, eu não vou fazer. Essa vai ficar uma tarefa para vocês. Aqui, essa de objetos vai ficar para vocês fazerem a formatação dela, mas eu vou para essa outra página aqui, que é o emprestar, tá? Seleciona a pessoa, né? Então, começando aqui pelo table, né? Table vai ser uma class stripped. Ver como é que já muda. Mudou para stripped. A gente vai colocar esse form inteirinho aqui dentro de uma div. Vou dar um Ctrl X, vou escrever aqui div. Essa div aqui vai ser um container. Correto, container. E aqui dentro eu colo o formulário. Beleza, salvando. Ok, já deu uma melhorada. Aqui, ó, a data e o emprestar a gente tem que colocar juntos aqui, né? Então vamos fazer assim. O input date aqui, ó, type date. E o botão. Esses três aqui a gente vai colocar dentro de uma div. Então aqui vai ser div. Essa div vai ser do tipo row. Row. Beleza? E cada elemento desse aqui, o label e o input e o botão vai ser separado. Então aqui a gente vai ter outra div. E essa div vai ser uma class call. E vamos colocar ela aqui com metade, né? L6. Isso aqui vai ficar. Pronto, então o label e o input aqui vão ficar com metade. E vamos colocar esse botão aqui. Vamos colocar um pouco menor aqui o. Vou colocar 4. E o botão. Não, botão não. Label. Deu o botão aqui. Botão. O botão tá nem na div. Tira esse BR aqui.
Vamos ver se dá certo. Vou para cá, vamos tirar essa div que não precisa, ou subir o botão para ela. Fica legal com ele ali. Pode colocar um BR aqui, né? Boa. E esse botão vai ser uma class BTN. Prontinho. Ok, então aqui tá legal. Agora aqui a gente vai aplicar aquele negócio no botãozinho também. BTN. Salvei. É doido. É o rádio botão não. Aqui é o link. O link vai ser BTN. BTN, beleza. E aqui o texto dele vai ser um ícone. Vou copiar aqui do form o source table. O mesmo ícone aqui, a mesma cor. E aqui a cor dele vai ser, vou copiar daqui também, source table, orange light and 2. Aqui, beleza, salvou, recarregou, beleza, botãozinho de editar. Agora faltou o rádio button, né? O materialize, o nosso rádio button tá lá, né? Tá aqui, ó, input rádio e tal. Só que ele trata esses botões como um label, tá? Então a gente vai escolher aqui a formatação que a gente quer, sim, cheio, ou com esse círculo em volta, né? Vamos colocar esse aqui, ó, cheio. Então tá aqui no yellow, né? Ó, yellow. Então a gente vai ter que usar dessa forma: um label, um input, que é o que a gente já tem, e um span com o texto. Label, não precisa preencher o for. O label vai ser o radio button. E embaixo ou do lado dele vai ter que ter uma tag spam. Pronto, só isso, basta isso. A tag não precisa ter nada, porque essa formatação aqui do radio button, ou esse radio button aqui em específico, ele está definido lá no CSS do Materialize. Então, fazendo isso aqui, a gente está criando o radio button de acordo com o Materialize. Tá? Então, é dessa forma que basta usar. Então, é um label que tem um radio button como input no texto, né? Junto de um span, para ser uma legenda. Só que a gente não quer a legenda. Então, basta fazer isso. Atualiza, vamos ver como é que fica. Tá lá o radio button, tá? O botão ficou depois do editar, né? Então, seleciona ali, verdinho, belezinha. Marca aqui uma data de empréstimo. E emprestar. Vamos ver se funciona. Lista de objetos emprestados. Ok. E ó, tarefa para fazer. Essa aqui eu vou deixar para vocês também. E aqui a gente finaliza o nosso projeto e também a disciplina. Tchau!